meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo. E hoje é a sexta mensagem sobre o tema A Igreja de Deus. Vamos abrir a Bíblia em 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. E o apóstolo dos gentios, ele diz: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito agora. Nós já louvamos o teu nome, já te adoramos, já te bendizemos, já sentimos um gozo na nossa alma, já há uma alegria profunda no nosso espírito. Mas agora nós queremos ouvir a tua voz, queremos ser ensinados pelo teu Espírito, queremos receber o alimento da alma, que é a palavra predestinada de sabedoria, que é o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, que é o Evangelho da graça de Deus, aquele que o Senhor revelou a Paulo, para que Paulo o tornasse conhecido à igreja, a plenitude da tua verdade, o Evangelho que nos capacita a servirmos ao Senhor da maneira que o Senhor quer ser servido, o Evangelho que nos capacita a viver nesse mundo como sal e como luz, para que o teu nome seja glorificado através de nós. Então fala-nos nessa manhã, fala às tuas ovelhas, Senhor Jesus, porque o Senhor é que é o pastor verdadeiro da igreja. Então fala ao teu povo, aos teus pequeninos, aos teus filhos amados, aqueles por quem o Senhor deu a tua vida na cruz, derramou o teu sangue no madeiro. Usa-me agora como teu pastor, como teu servo. Dá-me a inspiração, a capacidade, para que eu possa explanar a tua palavra, porque se o Senhor não me capacitar, eu não poderia explanar nada. A minha suficiência, ela vem do Senhor. Ela não vem de um curso de faculdade teológica. Ela não vem de um seminário. A minha suficiência, ela não vem por causa de um diploma de faculdade. Não, a minha suficiência vem do Senhor, vem do teu Espírito que me habita para sempre. E que tudo que eu falar aqui desse altar, meu Deus, seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor e para o crescimento espiritual da tua igreja. Eu te peço em nome de Jesus, eu te peço em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, nós já estamos entendendo, porque Deus, Ele nos tem dado esse entendimento, que a igreja de Deus, ela é única, é uma única igreja em toda a face da terra. E a igreja de Deus, ela pode ser encontrada em congregações que vão se agrupando
Aonde o evangelho é pregado, as pessoas creem, as pessoas se convertem a Jesus, as pessoas se submetem ao Senhor Jesus Cristo, e elas ali passam a ser a igreja de Deus que está em Corinto, como disse o apóstolo Paulo, a igreja de Deus que está em Fortaleza, a igreja de Deus que está no Rio de Janeiro. Aonde tiver um grupo de pessoas que ouviu o evangelho, creu no evangelho, se converteu ao evangelho, se converteu a Jesus, abraçou a verdade, ali está a igreja de Deus. E esse ajuntamento de igrejas formam a igreja única do Senhor. Mas todas elas creem na mesma palavra, todas elas creem na mesma verdade. Agora, por que hoje você vê e ouve muita gente perguntando: qual é a igreja certa? Qual é a igreja verdadeira? Todas estão certas, todas são de Deus. Como é que eu posso saber qual é a igreja de Deus? Como é que eu posso saber qual é a falsa igreja? Por que as pessoas perguntam isso? Por que as pessoas ficam tão confusas a esse respeito? Sabe por quê? Porque há uma oferta muito grande no mundo espiritual. Há uma oferta enorme. Há um número incalculável de denominações. Cada uma oferece uma mercadoria. Cada um oferece uma verdade à sua maneira, ao seu modo. Cada um utiliza métodos próprios. E as pessoas ficam confusas. Qual é a verdadeira? É a das correntes? É a do cair pelo poder de Deus? É a do jejum? A certa é aquela que proíbe de ir à praia, que proíbe a mulher de usar calça comprida. A certa é aquela que sobe monte, desce monte. É a que faz culto para quebrar maldições. É a que faz culto para buscar o Espírito Santo. É a que batiza nas águas. É a que não batiza nas águas. Qual é a certa? Aí surge um fenômeno também muito interessante. Você há de concordar comigo que hoje a coisa mais comum no mundo espiritual evangélico é você ouvir pessoas dizerem assim: olha, não importa aonde você congrega, o importante é que você crê em Jesus. Já ouviram isso? Não importa aonde se congrega, não importa a denominação, não importa o ensino que aquela denominação prega, o importante é que você crê em Jesus. Eu não esqueço que um dia, domingo à noite, eu estava ouvindo um programa na TV Bandeirantes, e o entrevistado era o Silas Malafaia, e o jornalista perguntou a ele assim: ô Silas, me diga uma coisa, por que há tantas denominações evangélicas, e por que é que cada uma delas prega uma verdade? Cada uma delas defende um tipo de ensinamento. Por que uma é diferente da outra? E aí o Silas, diante dessa pergunta, disse assim: não, é o seguinte, é que Deus usa cada uma das denominações à sua maneira. É que Deus dá a cada uma delas uma interpretação particular da sua palavra. Mas o importante, ele disse, é que todas elas creem em Jesus. Irmãos, isso é terrível. Onde está isso aqui na Bíblia? Em lugar nenhum. Você não vê esse tipo de coisa em lugar nenhum. Você não vê aqui a igreja dos Coríntios interpretando a Bíblia de uma maneira. Você não vê a igreja da Galácia interpretando de uma maneira diferente. Você não vê a igreja de Colosso, a de Tessalônica, a dos Filipenses. Não, você vê todas elas crendo numa única verdade: o Evangelho da graça de Deus que o Cristo ressuscitado revelou a Paulo. Então, em lugar nenhum você vê essas barbaridades, porque, meu irmão, crer em Jesus não é uma coisa vaga,
Não é você dizer, eu creio em Jesus. Não. Crer em Jesus é você crer no Evangelho de Jesus. É você obedecer a Jesus. É você se converter a Jesus. É você se tornar um imitador de Jesus. Isso é que é crer em Jesus. Não é só abrir a boca, eu creio em Jesus. Sim, mas você crê em quê? Então crer em Jesus é crer no Evangelho. Agora o problema é que as pessoas ouvem essas barbaridades e aí elas começam a imaginar que o importante é que elas estão fazendo parte de uma igreja, não importa qual igreja. Mas não importa. O importante é que eu estou congregando aqui. Não importa se é batista, se é presbiteriana, se é universal, se é católica, se é adventista, se é mormon. E a partir desse pensamento errado, as pessoas passam a tolerar falsas doutrinas, elas passam a tolerar práticas que nunca fizeram parte da igreja de Deus. Elas começam a tolerar coisas que são abomináveis aos olhos de Deus. Então, na realidade, o que nós temos visto é as pessoas tolerando um falso evangelho, um outro Jesus, e elas pensam que Deus nunca vai responsabilizá-las por esses erros. Mas não é isso que Deus diz. Deus responsabiliza sim. Aqui mesmo, ó, 1 Timóteo, vira a página. Capítulo 5. Eu estava tão bom na minha garganta. Mas a culpa é minha. Calma. Era 2 horas da manhã e eu acordei com sede. E aí cometo uma insensatez. Pego um copo grande de água, mais gelado do que o gelo, e bebi. Na mesma hora eu senti que alguma coisa não fez bem. Olha o resultado. Por que a gente não aprende, hein? Por que a gente é tão teimoso assim, né? Quem usa muito a garganta tem que cuidar, não é? Mas vamos lá. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22. O Espírito Santo diz assim: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te torne cúmplice de pecados de outrem.
Conserva-te a ti mesmo puro. Não imponha precipitadamente as mãos, ou seja, não reconheça precipitadamente que aquela pessoa é de Deus, que aquele ministério é de Deus, para que você não se torne cúmplice dos pecados dos outros, para que você não se torne cúmplice dos erros dos outros. Então, muitas das vezes, a pessoa está sendo cúmplice dos pecados de outrem. Ela congrega num lugar que prega um falso evangelho, que nega a verdade de Deus, mas ela defende com unhas e dentes a sua participação no erro, o seu envolvimento com essas coisas todas que se fazem e que são contrárias a Deus, usando um argumento. Qual é o argumento que a pessoa usa? Ela diz assim: não existe igreja perfeita. Mas, irmão, ali onde você está errado. Ali prega um falso evangelho, ali nega a verdade da Bíblia, ali não se aceita aquilo que está escrito. A pessoa, eu sei, mas não existe igreja perfeita. Ela defende a sua cumplicidade com o erro, com esse argumento de que não existe igreja perfeita. Como eu disse ainda há pouco, nós já vimos que a igreja de Deus, ela é formada de pessoas, e nós sabemos que essas pessoas que formam a igreja de Deus, que são pessoas convertidas, que são pessoas que nasceram de novo, apesar de convertidas, apesar de terem nascido de novo, todas elas são imperfeitas. Todos nós somos imperfeitos como pessoas. Você é imperfeito, eu sou imperfeito, você tem falhas, eu tenho falhas. Então, partindo dessa premissa, é absolutamente óbvio que nós nunca vamos encontrar uma igreja perfeita em nenhum lugar da terra. Nesse aspecto, as pessoas sempre têm falhas, as pessoas sempre têm defeitos. Por isso que nós temos que congregar, temos que crescer no conhecimento de Deus, temos que edificar a nossa vida sobre a rocha, temos que nos santificar mediante o conhecimento da palavra, para que à medida que isso vai acontecendo, a gente vá superando as nossas falhas pessoais. Mas isso não significa dizer que nós podemos continuar congregando numa igreja que prega um evangelho pervertido, num lugar que nega a verdade divina, num lugar que ensina as pessoas a praticarem coisas que Deus nunca aprovou em nenhum lugar aqui da Bíblia. Não podemos. Não existe igreja perfeita no sentido de pessoas individualmente, porque toda pessoa tem falha, toda pessoa tem erro. Mas a igreja de Deus, no sentido doutrinário, ela é perfeita. Diga graças a Deus por isso. Deixa eu voltar um pouco aqui, ó. Efésios capítulo 5. Versículo 11. Efésios capítulo 5, versículo 11. Olha o que diz aqui: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Irmãos, quantas obras infrutíferas das trevas estão aí fora sendo apresentadas como sendo coisa de Deus e não é. Olha, vou dizer uma coisa, preste atenção, você que está ouvindo aqui nessa manhã, você que vai ouvir essa mensagem através de um DVD, através de um CD, através dessa mensagem vinculada no rádio, vinculada na televisão. Se você vê um lugar onde se nega a soberania de Deus, onde não se reconhece Deus como soberano, se você vê um lugar aonde se nega a obra consumada do Calvário, Jesus disse: está consumado. Na cruz Ele consumou todas as coisas, Ele consumou a tua salvação, a minha salvação. Se você vê um lugar onde se nega que salvo uma vez, salvo para sempre, que das mãos de Jesus ninguém pode nos arrebatar mais. Se você vê um lugar que se nega
que Jesus só morreu pelo seu povo e não pela humanidade toda, esse lugar não é igreja de Deus. Não é. E vou dizer mais: se depois da pessoa ouvir a verdade da soberania de Deus, se depois da pessoa ouvir a verdade de que na cruz Jesus expulsou o príncipe desse mundo, depois dela ouvir a verdade de que Jesus nos deu vida eterna, depois dela ouvir a verdade da predestinação, e essa pessoa continua crendo na mentira do diabo, olha, essa pessoa não tem nenhuma ligação com Deus, ela não tem nenhuma ligação com os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Mas não tem mesmo. Não é possível um eleito de Deus, não é possível um predestinado ouvir e não crer na verdade da Bíblia. Olha, uma vez que a pessoa é de Deus, uma vez que ela é uma eleita de Deus, uma predestinada de Deus, quando ela ouve a verdade, não resta outra alternativa a não ser a se arrepender e romper com o erro. Não tem outra saída. Se é de Deus, pode estar no fundo do poço, pode estar na macumba, no candomblé, pode estar no catolicismo romano, pode estar aonde ela estiver. Se ela é de Deus, no dia que ela ouve a verdade de Deus, não tem outra alternativa a não ser se arrepender e romper com o erro. Não tem outro jeito. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, Atos capítulo 17, versículo 30. Quando Paulo chegou em Atenas, na Grécia, e ele viu a idolatria perversa que dominava aquele povo, os vários deuses que eles adoravam, que eles criam. Então Paulo prega a verdade para eles. Paulo mostra para eles que só há um único e soberano Deus. E depois que Paulo proclama a verdade, olha o que Paulo diz. Capítulo 17, versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Olha, nos tempos da ignorância, eu, pastor Carlos Magno, olha, eu criei em Maria, eu fui devoto de São Jorge, eu fui um adepto ferrenho dessa coisa de corrente de libertação, de fogueira santa. Eu acreditava piamente que o diabo era o príncipe desse mundo. Eu acreditava que viver pela fé era viver pela fé numa rosa ungida, num sal grosso. Viver pela fé era viver pela fé num copo com água que mandava se colocar de frente de um rádio, de frente de uma televisão. Mas isso eram os tempos da ignorância. Mas, irmãos, quando eu ouvi a palavra da verdade, o evangelho da minha salvação, eu não pensei duas vezes. Na mesma hora, não demorou dias não, foi naquela mesma noite, eu me arrependi profundamente das minhas crenças erradas, das minhas práticas erradas, e eu abracei a verdade de Deus. Não pensei duas vezes. Eu não fiquei um ano, será que é? Será que não é? Vou ou não vou? Não sei se vou, não sei se fico aqui, se fico lá. Não acontece isso. Aliás, com o apóstolo Paulo também aconteceu isso. Abra em Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Paulo, depois que teve o encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele escreve à igreja da Galácia e ele diz: quando, porém,
ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Olha, Paulo reconhece que ele foi separado por Deus para essa missão de proclamar o evangelho da graça de Deus antes dele ter nascido. Aquele que me separou para ser apóstolo, para ser pregador, antes de eu nascer, ele me chamou, aprove a ele revelar o seu Filho em mim. Ele fez isso graciosamente. Paulo está dizendo, tudo que eu passei a saber sobre o Filho de Deus foi porque o próprio Deus me revelou. Amém? Então observe, a revelação da graça de Deus não é para a pessoa sair por aí se exibindo, mostrando que conhece coisas que a maioria das pessoas não conhece. Não é para que você fique constrangendo pessoas. Quando Deus revela a sua verdade, quando Deus ilumina os teus olhos, quando Deus abre o teu coração, olha, Deus o faz para que você possa passar a outras pessoas aquele conhecimento que Ele está dando a você. É isso que Paulo está dizendo aqui. E outra coisa, quando Deus abre o coração para que você entenda os seus ensinamentos, o Espírito Santo, Ele dá uma convicção tão grande que você não precisa consultar ninguém. Paulo diz, olha, sem detença, sem perda de tempo, eu não consultei carne nem sangue. Quer dizer, eu não consultei a minha lógica, porque não tem gente que fica naquela coisa, será que é? Será que não é? Eu não sei, eu estou em dúvida, eu estou precisando ter mais certeza, sabe, consultando carne e sangue. Ele diz, nem tão pouco fui a Jerusalém falar com aqueles que já eram apóstolos antes de mim. Ele não precisou disso. Eu de imediato saí proclamando essa verdade que Deus me fez conhecer. Esse homem rompeu com o judaísmo, rompeu com o falso ensinamento. Esse homem rompeu com as tradições dos homens e ele passou a pregar o evangelho da graça de Deus. Rompeu com tudo, de imediato. Venha em Atos capítulo 20, que ele faz uma declaração aqui, que muito me emociona. Atos capítulo 20, versículo 24. Ele está se despedindo da igreja de Éfeso, dos pastores, onde ele havia passado 3 anos ensinando essas verdades eternas. E ele se despede, o Espírito Santo mostra que ele tem que ir para outros lugares, e ele diz no versículo 24: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar a lei de Moisés. Não, para testemunhar o quê? O evangelho da graça de Deus. A igreja de Deus não tem outro evangelho para pregar a não ser esse, o evangelho da graça de Deus. Olha, irmãos, é impressionante, mas quase 2000 anos depois que o nosso Deus estabeleceu uma nova aliança, revelando o seu evangelho a Paulo, para que Paulo tornasse conhecida a igreja. Mas é impressionante, depois disso tudo, quase 2000 anos depois, a maioria das igrejas continua seguindo ensinamentos da velha aliança. Isso é impressionante. Fazem jejum,
batizam nas águas, sobem montes, esfolam o joelho no chão. É um tal de pagar preço, porque tem que pagar o preço, porque tem que sacrificar. Irmãos amados, tudo que era relacionado à lei, tudo que era relacionado à velha aliança, Jesus encravou na cruz. Na igreja de Deus não tem lugar para a lei. A lei foi removida. Deixa eu mostrar para você em Colossenses capítulo 2, versículo 14 em diante. É esse apóstolo que ensina isso à igreja, porque Deus assim determinou. E ele diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Olha, tudo que se fazia na lei era sombra das coisas que haviam de vir, era sombra. Deus removeu. Abre Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Agora, o Senhor fala à igreja dos Hebreus, como está falando com essa igreja hoje, e diz: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. A lei era o quê? Sombra dos bens vindouros. O batismo nas águas era sombra do verdadeiro batismo, que é o batismo com o Espírito Santo. Todos os sacrifícios da lei apontavam para a pessoa de Jesus, apontavam para o sacrifício da cruz, que é o sacrifício único e suficiente que tornou as nossas vidas preparadas para reinar eternamente com Deus. Amém? Para você não ter dúvidas, volte um pouquinho atrás no capítulo 7, Hebreus 7, versículo 18 e 19. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, está falando da lei, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Tudo que fazia parte da lei foi o quê? Revogado. Diga bem alto: revogado. Cerimônias, batismos, sacrifícios mil, jejuns, circuncisão. Você vê que todas essas coisas continuam fazendo parte do judaísmo até o dia de hoje. Você chega em Israel, eles continuam vivendo debaixo da lei. Para eles, Jesus é um mito. Eles só vivem debaixo da velha aliança. Eles praticam tudo que Moisés mandou praticar na lei, até os dias de hoje. Mas o nosso Deus está dizendo aqui que todas essas coisas são o quê? Fracas, inúteis. Porque a lei não aperfeiçoava ninguém. A lei apenas apontava o pecado, mas ela não removia o pecado. Então veja, se eu tenho uma esperança superior que me leva a Deus,
Como é que eu vou ficar agarrado a uma coisa que Deus está dizendo aqui é fraca e inútil? Que Deus está dizendo não aperfeiçoa ninguém, não serve para nada. Como é que eu vou ficar agarrado a isso? Você está compreendendo isso? A igreja de Deus não tem nada a ver com a lei. A igreja de Deus foi estabelecida, foi instituída com base em superiores promessas que nos conduzem a Deus. Amém? Volte Romanos capítulo 7. Romanos 7, versículo 6. Agora o apóstolo diz à igreja de Roma: eu quero que você lembre que quem está ensinando essas coisas agora, quem está pregando isso, era aquele que era fanático pela lei. Era aquele que não admitia em hipótese alguma que a lei era fraca e inútil, que não admitia que a lei fosse revogada, que tinha prazer nas práticas da lei. E agora é ele que diz isso aqui, ó. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. A lei caducou. Diga, caducou. A igreja de Deus não dá alimento às ovelhas com prazo de validade vencido, meu irmão. Não dá. Você vai no supermercado, no mercantil, aí você vai comprar feijão. Você pega o feijão, aí você olha o que? O prazo de validade. Tem um carimbo lá na embalagem com o prazo de validade. Se você pegar 1 quilo de feijão e tiver assim, prazo de validade 19/3/1500, você leva para casa? Por quê? Porque está com prazo de validade vencido, meu irmão. Então, se Deus está dizendo aqui que a lei é caduca, que a lei perdeu o seu prazo de validade, por que você vai ficar se alimentando da lei? Por que você vai ficar se alimentando de um alimento que o prazo de validade venceu? Não faça isso, por favor, porque isso vai fazer um mal danado para a tua vida espiritual. Por isso que a maioria das pessoas que vivem debaixo da lei são tudo pessoas doentes espiritualmente. Todas elas são pessoas doentes. Nós éramos assim também, graças a Deus, hoje não mais. Vamos lá em Hebreus, voltar em Hebreus, capítulo 8, versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Jesus é o mediador de uma nova aliança. Deus revogou a antiga aliança. A antiga aliança era com o povo de Israel, era com os judeus. A nova aliança é com os eleitos e predestinados de Deus, seja judeu, seja gentil. Mas eu quero dizer mais. Jesus é o mediador dessa nova aliança, e nós, que somos a igreja de Deus, ministros desta nova aliança. Confira, 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6 em diante. Ele diz que Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória,
a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece, diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Olha, a lei foi um ministério de morte, um ministério de condenação, mas a graça é um ministério de vida. Ministério de morte, ministério de condenação. Olha, há muitos ministérios aí fora, irmão, que são verdadeiros presídios. As pessoas vivem como se estivessem dentro de uma penitenciária, proibidas de viver a vida. Você sabe o que é você congregar num lugar? Estou falando com as mulheres agora, onde o sujeito diz que você não pode se cuidar. Diz que você não pode ir no salão de beleza dar uma escova no cabelo. Diz que você não pode usar uma maquiagem, usar um batom, dar um trato nas unhas. Isso é um verdadeiro presídio. Agora com os homens, você sabe o que é você congregar num lugar onde diz que você não pode usar uma bermuda, não pode usar uma camiseta, não pode jogar um racha com os seus amigos, com os teus vizinhos, com os teus colegas, com os próprios irmãos da igreja, que não pode ir a uma praia, que não pode ir a um cinema, não pode ir ao teatro, não pode nada. Eu fico pensando no dia que um maluco desse disser assim: não pode respirar, porque o ar está contaminado, é do mundo. E a turma começar a botar algodão e fita isolante na boca, morre todo mundo. Você pensa que não é possível isso? Veja a história do pastor Jim Jones nas Guianas. Levou toda uma congregação ao suicídio. Olha, o que não falta é maluco, meu irmão. Então está aqui, ó. Nesses lugares, irmãos, servir a Deus passou a ser sinônimo de sofrimento, ser sinônimo de amargura, ser sinônimo de tristeza. A luta diária das pessoas que congregam nesses lugares é para ver quem é mais fanático do que o outro. É uma luta desenfreada para ver quem é mais fanático do que o outro. Essa aqui é a grande realidade. Servir a Deus é sinônimo de tristeza. Por isso tem gente que diz assim: olha, fulano se converteu, coitadinho dele, tão novo. Já ouviu isso? Eu cheguei em João Pessoa, na casa de uns parentes meus, e eu tenho um primo chamado Edmilson, e a gente nasceu, se criou junto, vivemos a nossa adolescência junto, né? Aí um dia eu chego lá, aí os meus parentes, meus primos disseram: ah, preciso te contar da última. Você não sabe o que aconteceu. Do que aconteceu? Edmilson se converteu. Coitadinho dele. Eu digo: por que coitadinho? Ah, você precisa ver. Olha, aquele rapaz alegre, sorridente, brincalhão, agora parece uma múmia. Olha, ele pegou a televisão, quebrou no meio da rua, que disse que a televisão é a janela do diabo. Dá para você imaginar onde é que esse meu primo congrega, né? Dá para você imaginar. Então a pessoa perde a alegria da vida, irmão. É verdade, é verdade. O Deus que é apresentado nesses lugares é um Deus que desmancha prazeres, é um Deus mau, é um Deus sisudo. Olha, eu me lembro os jejuns que eu fazia no passado, nos tempos da ignorância, eram verdadeiras torturas psicológicas.
Está aí a pastora Sandreli que está ali, ó. Nós fazíamos jejuns violentíssimos. Ela aguentava mais do que eu. Às vezes a gente tinha uma situação qualquer, que a gente queria que Deus abençoasse. Não, vamos fazer um jejum. Ela dizia, vamos fazer um de 3 dias. Eu dizia, bora. Então vamos começar meia-noite, na hora de a gente deitar. Aí 3 dias sem comer, sem beber nada. Isso é uma tortura. Quando chegava no primeiro, acordava de manhã, chegava meio-dia, que eu sentia aquele cheirinho vindo da cozinha. Imagina que tortura é essa. Você com uma fome de louco, passou a noite sem comer nada, acordou de manhã, não tomou café, não bebe água, uma sede de matar. Vamos tomar banho. Aí eu abri o chuveiro, a água. Senti o cheiro da água. Tinha que trincar os dentes, os lábios, porque se uma gotícula d'água entrasse, quebrou o jejum. Aí daqui a pouco aquele cheiro de suflê de bacalhau, como está vindo lá de cima. Disse, não pode comer, não pode. Aí eu não aguentava. Eu dizia, ó, para mim chega. Já estou aqui cheio de dor de cabeça, gastrite. Ela ia em frente. Coitado da minha mulher. Ela dizia, eu não estou aguentando. Minha cabeça está em tempo de explodir, mas eu não vou parar para Deus abençoar. Isso não é Deus de nada, querido. Isso não é Deus de nada. Então, irmãos, na igreja de Jesus Cristo, tudo é por fé e graça. Você tem que saber, você tem que estar convicto, aquilo que é teu direito, aquilo que está escrito na Bíblia. Você tem que acreditar na verdade de que Deus te predestinou em amor. Você é um predestinado. Na verdade de que o teu nome foi escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Você tem que crer, e crer de uma maneira obstinada, que com um único sacrifício Ele te aperfeiçoou para sempre. O teu espírito está aperfeiçoado para sempre. A tua carne é imperfeita. Na carne nós ainda cometemos os nossos erros, as nossas bobagens, mas o espírito está perfeito para sempre, pronto para viver eternamente com Deus, em nome de Jesus Cristo. Você tem que acreditar que o maligno não te pode mais tocar. Eu vejo as pessoas aí fora, coitadinha, com medo do diabo, medo do capeta, medo de inveja, medo de olho grande. Já viu isso? Já viu? Sujeito com a Bíblia debaixo do braço, sai de um lugar chamado igreja e diz, eu tenho que me proteger porque o olho gordo está aí mesmo. O olho gordo está onde? Aonde que eu não vejo esse danado? Pastor, a inveja não é fácil, temos que nos precaver da inveja. É mesmo? Não. A minha Bíblia diz no português claro, que depois que Jesus fez a obra consumada da cruz, o maligno não nos pode mais tocar. Fala para o teu irmão, o maligno não te pode mais tocar. Fala para o teu irmão, tu és um predestinado. Irmão Menezes me contou, disse que ele encontrou 3 senhoras no ponto do ônibus e ele começou a evangelizar. Aí elas perguntaram assim, você é de onde? Você é o quê? Ele disse, eu sou cristão. Cristão? Com esse rabinho de cavalo aí? Isso sou cristão. E vocês são o quê? Assembleiana. Aí o irmão começou a falar umas coisas para ela e disse, irmãs, vocês são predestinadas. Olha, não xinga a gente não, viu, irmão? Respeite, viu? Olha, não venha com esse negócio de xingar a gente não. Olha, porque ele falou que elas eram predestinadas. Elas acharam que ele estava xingando. Não foi isso, irmão Menezes? Olha ele ali, hein, Menezes?
Não foi isso? Que isso? Que é isso aí? Que é isso aí? Que você está falando essas palavras com a gente? Olha a liberdade, viu? Diga para o teu irmão do lado: o teu nome está escrito no livro da vida. Completa. Desde antes da fundação do mundo. Diga: você está nas mãos de Jesus. E das mãos de Jesus, ninguém te arrebata mais. Aleluia. Ninguém. Agora tem que estar mesmo, viu? Tem que estar nas mãos de Jesus mesmo. Tem que estar convertido. Tem que apresentar frutos de um novo nascimento. Agora, quando você se alimenta destas verdades, quando o Espírito Santo vai abrir no teu coração para você entender essas coisas, olha, começa a haver mudanças extraordinárias em você mesmo, em cada um de nós individualmente. Até o rosto muda, o semblante muda, você readquire a tua autoestima, você começa a amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estar na igreja passa a ser uma coisa prazerosa, não uma obrigação tediosa. Porque tem muita gente que não falta igreja aí fora, mas não falta com medo de perder a salvação. Não falta com medo do demônio voltar com mais 7. É debaixo da ameaça. Olha, se faltar, Deus apaga o nome do livro da vida. Você vai para o inferno. O cara diz: caramba, não estou com a mínima vontade de ir, mas para o meu nome não ser apagado, eu vou. Ó, se você faltar, o demônio volta com mais 7. O cara diz: caramba, com mais 7, no mínimo. Ah, então eu vou. Não. Uma pessoa que nasceu de novo, uma pessoa que ouviu a palavra da graça de Deus e creu, uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo, olha, estar na igreja para essa pessoa é uma coisa prazerosa. Dar o dízimo é uma coisa que enche de prazer. Ser generoso nas ofertas é uma coisa que, sabe, mexe com o nosso interior. É interessante, eu lembro, eu não conhecia essa verdade da graça, mas eu lembro que na minha ignorância, quando eu dava as minhas ofertas a Deus, eu me lembro como se fosse hoje. Quando eu me levantava do banco e ia levar a oferta, olha, parecia que eu ia flutuando, eu não sentia o chão. Era uma coisa tão boa, era um sentimento tão bom que eu sentia aqui dentro, que como eu aguardava com ansiedade aquele momento. E não conhecia isso aqui, ó. Evangelizar passa a ser uma coisa, sabe, espetacular. A pessoa não consegue calar a boca. Ela fica as 24 horas do dia pensando numa oportunidade que Deus lhe conceda para ela falar essas verdades para a pessoa. Pode ser na rua, pode ser numa fila de banco, pode ser dentro de um ônibus, pode ser em casa, pode ser conversando com o vizinho. Eu sou assim. Eu não perco uma oportunidade. Eu duvido que eu pegue um táxi que eu não evangelizo o motorista. Eu procuro logo puxar um assunto. Eu fico olhando onde é que eu vou puxar o assunto. Aí, às vezes um detalhe eu falo para poder entabular o assunto. Irmão, isso é que é o normal. Isso é que é o normal. A pessoa quer se envolver com a obra de Deus, porque todas essas coisas vai gerando na gente um prazer imensurável. Não tem como mensurar isso.
Sexta-feira nós estávamos conversando aqui, eu, o irmão Carlos, que está ali. Aí chegou o pastor Érigles. Aí o irmão Carlos disse assim: Érigles, pastor Érigles, quarta-feira o irmão estava na faculdade, não podia estar aqui, deve ter sentido uma falta danada, né? Aí o Érigles disse: puxa, eu estava lá com o pensamento aqui. Porque sente falta. Se você falta um culto por um motivo justo, porque está doente, em cima de uma cama, olha, parece que está faltando alguma coisa dentro de você. Falta alguma coisa. Eu não entendo como é que uma pessoa pode faltar cultos e não sentir isso. Não entendo. Dá um prazer imensurável. Por quê, pastor? Porque é o próprio Deus que faz isso com a gente. Isso não é uma obra da carne. Isso não é uma coisa que você faz por querer fazer. Isso não é uma coisa que você faz mecanicamente. É o próprio Deus que cria isso em você. Cria. Se não for Deus a criar isso, não tem jeito. Não sou eu que crio. Quantas vezes eu falo aqui que domingo é o dia do Senhor, não falte o culto da noite. Quantos que faltam? Às vezes tem uns irmãos que vêm: pastor, tem pessoas que não obedecem, né? Ouve e não se tocam. Eu digo: você falou a verdade. É porque Deus não fez isso nelas. Dê graças a Deus porque Deus fez em você. Porque Deus criou isso em você. Você sai daqui agora, você fica numa ansiedade, numa expectativa da hora de você voltar para vir logo mais à noite. Se você sai daqui e fica satisfeito em não voltar, sentar diante de uma televisão, assistir o Faustão, assistir o Gugu, olha, você vai ficar viciado em drogas. Porque tudo isso é uma grande droga. Pior do que o crack. Pior do que o crack. Se Deus habita na tua vida, o sentimento é outro, meu irmão. Você sai já pensando em voltar, já na expectativa do retorno. Volto a repetir: isto não é uma obra da carne, isso é uma obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amém? Amém, irmãos? Deu para você perceber que na igreja de Deus não há lugar para as coisas da lei? Não há. Deus não é louco. Deus não é um Deus confuso. Não. A igreja de Deus só há lugar para fé e graça. Diga: fé e graça, em nome de Jesus Cristo. E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa manhã.